Você sabia que tem muitas pessoas que acham que depois que morre, acabou tudo? Mas se você pensa assim, ou alguém já falou com você que tudo acaba, não tem nada a ver, morreu, acabou, é mentira. Porque no Evangelho de João, capítulo 3, o versículo 16, lá está registrado assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não perecer é não morrer. Se morrer, você vai ter a vida eterna, sim. Se você aceitou a Cristo como Salvador, enquanto estava com vida aqui na terra, e procurou seguir o caminho da verdade, que é a palavra de Deus, mudou de vida, teve uma transformação, vida nova em Cristo, aí você morreu e no dia do juízo final, você vai ressuscitar para a vida eterna em Cristo Jesus. Todo aquele que morre sem ter o direito de salvação, ele vai ressuscitar para a vergonha eterna e vai ser lançado no inferno. Porque todo aquele que aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, o seu nome é escrito no livro da vida. Mas naquele grande dia, o livro vai ser aberto. E no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 15, lá está escrito assim, ó, e todo aquele que não foi achado escrito o seu nome no livro da vida, será lançado no lago de fogo. Mas nós temos a oportunidade hoje de aceitar Jesus como Salvador, de caminhar na presença do Senhor, de procurar ter obediência a esta palavra, porque os sinais estamos vendo a cada dia acontecendo, bem próximo a nós. Quando Jesus, certa feita, conversando com os discípulos ficaram preocupados e perguntaram a Jesus, Mestre, que sinal haverá da tua vinda do fim do mundo? Então Jesus disse para eles, começou a conversar com eles, e trazendo para os dias atuais, nós estamos vivendo tudo o que está acontecendo hoje, Jesus profetizou há 2000 anos atrás. Que haveria guerra, rumores de guerra, terremoto em vários lugares, nação contra nação, reino contra reino, peste, que é as doenças que a medicina não descobre. Ela faz um diagnóstico, mas não tem cura. Pai contra filho, filho contra pai. Tanta coisa terrível que está acontecendo. A própria natureza está mostrando a volta de Jesus. Será que você está percebendo isso? No livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51, é justamente o que eu quero passar para você que ainda não tem o conhecimento. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51, está escrito assim, ó. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aí está o mistério. Os que morreram em Cristo ressuscitarão e os seus corpos serão incorruptíveis. Incorruptível significa que não vai apodrecer mais, não vai deteriorar mais, vai ser um corpo igual ao corpo de Jesus e vai encontrar nas nuvens com o Senhor. Aí o texto diz, nós, os que estivermos vivos na terra, seremos transformados. Só que esse nós, que está falando no plural, é todos aqueles que estiverem servindo a Jesus neste momento. Vai ouvir o toque da trombeta. E o corpo vai ser transformado, incorruptível, e encontrará nos céus, nas nuvens com Cristo, os dois grupos. O grupo que ressuscitou, que servia a Jesus, morreu servindo ao Senhor em fidelidade com Jesus, em obediência à sua palavra. E os que estiverem vivos na terra, servindo ao Senhor, também procurando fazer diferença nessa terra, ele vai ser transformado e encontrará com Cristo nas nuvens. Isso é Bíblia, isso é a palavra de Deus, que nós precisamos entender que tudo isso que está aqui, de Gênesis a Apocalipse,
O Apocalipse, por exemplo, é o último livro da Bíblia, que é escatológico. Escatologia significa as últimas coisas a acontecer, que é o fato de nós estarmos passando no século 21. Tudo que está acontecendo está registrado na palavra de Deus. As últimas coisas estão acontecendo. A volta de Jesus está tão próxima, mais perto do que quando nós aceitamos ao Senhor Jesus como Salvador. E quando Jesus estava aqui na terra, ele deu uma ordem para os discípulos, como tenho eu o direito de estar transmitindo essa palavra para você. Os discípulos, eles tiveram a autoridade de Cristo. No livro de Marcos, capítulo 15, versículo 16, ele diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo, e que não crê será condenado. E se você crê, você será salvo. Mas se não crê, Jesus disse, ele mesmo disse, que você vai ser condenado. Aquele ou aquela vai ser condenado. Se não crê no evangelho, se não crê que Jesus morreu um dia para você ter direito de salvação, se você não crê nos sinais que estão acontecendo, infelizmente, você está totalmente enganado de estar se apegando somente nas coisas terrenas e não buscar a Deus. Lá no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 1, lá diz assim, ó, se já ressuscitaste, buscai as coisas que são de cima. Se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Buscai as coisas que são de cima e não nas que são da terra. Porque já estáis morto e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Tudo que está acontecendo é o prenúncio da volta de Jesus Cristo. Para todo aquele que ainda não aceitou a Jesus como Salvador, é um despertamento para você, porque após a morte segue-se o juízo. Hebreus capítulo 9, versículo 27, lá está escrito, e está ordenado ao homem morrer uma vez, e depois disso vem o juízo. O juízo de Deus é para condenação eterna para o inferno, ou ser absolvido, morrendo em Cristo, servindo o Senhor, você vai ter a sua vida eterna com Cristo. Essa é a verdade. A verdade é a palavra de Deus, que pode transformar a sua vida. Se você pensa que não tem jeito para você mais, pelos problemas, as dificuldades, as lutas, as adversidades dessa vida, às vezes nos abate. Verdadeiramente, realmente, abate mesmo o ser humano. Abate-nos. Mas a nossa confiança é no Senhor, somente nele, que morreu, deu a sua vida para nós termos direito de salvação. Enquanto há vida, há esperança. Pensa nisso. Busca o Senhor enquanto Ele está dando vida para você, porque após a morte segue-se o juízo. E isso vai ser cumprido um dia. Que Deus te abençoe.